Louvado seja o nome do Senhor. No Evangelho de João, no capítulo 8, louvado seja o nome do Senhor, nós vamos ler alguns versículos do verso 4. João 5. Primeiro João, vamos ler João 5, no capítulo 5. Vamos ler alguns versículos nessa passagem bíblica. Louvado seja o nome do Senhor. João 5, ao qual fala que Jesus cura um paralítico de Betesda. Meu Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu entrei por essas portas, eu pude sentir a presença do Espírito Santo. Quando eu dobrei o meu joelho ali, eu já pude sentir o calor de Deus na minha vida e dentro desta igreja. Louvado seja Deus. Vamos ler a palavra de Deus. Eu peço, irmão, que me ajude nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. A qual vamos ler uma palavra alternada. Louvado seja Deus. Eu leio o ímpar, o irmão lê o versículo par. Louvado seja Deus. Quando diz assim: depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, a porta das ovelhas, uma Jesus. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 3 que diz assim: neste jazia grande multidão de enfermos, cego, coxo, paralítico, esperando o movimento das águas. Porquanto o anjo descia em certo tema ao tanque e agitava a água, e o primeiro ali descia, depois o movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, diz a explicação. O enfermo respondeu: Senhor, não tem homem algum que quando as águas é agitada me coloque no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram: aquele que tinha sido curado é sábado, não é lícito quebrar a E ele respondeu-lhe: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram outros: quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E aquele procurado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou no templo e disse: este já está são, não pegue mais, para que desça a sua. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curava. A igreja pode sentar, glorificando o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos uma palavra aqui, a qual esse evangelho, João, louvado seja Deus, ele escreveu. Nesse livro de João está mencionado 8 grandes milagres que aconteceu, que Jesus o fizer. Louvado seja o nome do Senhor. Nós acabamos de
Deus. Nós sabemos que nessa passagem fala que, louvado seja Deus, que havia no ano 3 grandes festas. Louvado seja o nome do Senhor. Era a tradição dos judeus. Louvado seja Deus. Mas louvado seja Deus, podemos ver nessa passagem, a qual havia um homem há 38 anos. Aleluia! Nós podemos ver 38 anos ali naquele sofrimento. 38 anos de luta. Aquele homem, aquela enfermidade, aquele 38 anos prostrado. Ele já estava ali conformado com aquela enfermidade. Para ele, não, ele pensava que não ia haver mais jeito, porque a situação dele era difícil, porque aonde ele estava tinha muita gente. E quando a água se agitava, que ele pensava em sair do seu lugar para entrar naquele tanque, chegava alguém mais rápido do que ele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nesta noite, Jesus chegou neste lugar. Oh, aleluia! Nesta noite, o milagre de Deus vai acontecer na tua vida. Louvado seja Deus. Aquele homem não tinha mais esperança que ele poderia um dia andar, um dia caminhar com as suas próprias pernas. Mas o dia dele chegou. Louvado seja o nome do Senhor. Ali havia uma grande multidão de enfermos. Mas Jesus veio para aquele homem. Jesus veio para aquele homem. E Jesus veio de um jeito, eu posso ver pela fé, que Jesus veio, ninguém viu Jesus. Jesus chegou para aquele homem e pareceu com ele. Jesus viu a dificuldade daquele homem, viu a necessidade daquele homem, viu o que aquele homem precisava. Talvez você nesta noite tenha passado por situação como esta. Você pode estar com a sua fé abalada, estar com o seu filho envolvido no meio da droga, pode estar com a sua filha ali na prostituição, pode estar com o seu marido não querendo estar na casa do Senhor junto com você, andando por outros caminhos, e você pode estar pensando que não tem mais jeito, já tem orado e ainda não recebeu a resposta de Deus. Mas esta noite Jesus chegou para você. Jesus manda te dizer nesta noite que o teu dia vai chegar, a hora vai chegar, o teu momento vai chegar. A Bíblia Sagrada diz que no livro de Eclesiastes, capítulo 3, que há um tempo determinado para todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, a próxima porta das oliveiras, um tanque chamado em hebreu Betel, a qual tem 5 apêndices. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Portanto, um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Louvado seja o nome do Senhor. Em tempos, o anjo descia e agitava as águas. E aquele que fosse mais esperto, aquele que fosse mais ágil, aquele que fosse mais rápido, que pulasse naquela água, saía curado. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Nessa passagem, louvado seja Deus, eu posso perceber. Eu posso meditar nela, eu posso ver pela
ficar aqui sentada no meu cantinho. Meu Deus. Me deixa! Porque aqui eu estou bem. Ninguém mexe comigo, eu não tenho problema nenhum. Deixa no meu cantinho, eu venho na casa do Senhor, assisto o culto e vou embora para a minha casa. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não te chamou para ficar prostrado. Deus te chamou para ser uma atalaia. Deus te chamou para ser um missionário, uma missionária. Louvado seja o nome do Senhor. Há quantas vidas aí, quantas pessoas precisamos somente de uma palavra. E muitas vezes nós ficamos incomodados. Não fazemos o ídolo do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. A Bíblia também fala no livro de Lucas que havia uma mulher que há 12 anos ela tinha um fluxo de sangue. Uma mulher que tinha gastado todo o seu dinheiro. Louvado seja Deus. E não tinha encontrado a solução do seu problema. Tinha passado por todos os médicos e não tinha selecionado a sua situação. Mas um dia essa mulher, ela encontrou com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E na lei mosaica, a qual está escrito no livro de Êxodo, que diz que quando uma pessoa naquela época ficava com uma enfermidade dessa qualidade, ele era excluído da sociedade. Ele não podia andar dentro da cidade. Ele tinha que ficar num lugar reservado fora da cidade. Ele não poderia ter contato com outras pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Olha aí o sofrimento. Você está doente e não pode ir no hospital. Você não pode ir na casa do teu irmão. O teu irmão não pode chegar até você. Meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E diz a palavra do Senhor. Se alguém se encontrasse com uma pessoa com leprosa ou com uma enfermidade, um fluxo de sangue, é porque era considerada pessoa imunda. E se você chegasse até aquela pessoa, você também era considerado imundo. Mas quando Jesus chega, muda a história. Quando Jesus entra na situação, muda tudo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu pude meditar nessa palavra. E eu pude ver o sofrimento daquela mulher. Como foi naqueles 12 anos que aquela mulher passou. De angústia, de tristeza, de agonia. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nem menciona o nome daquela mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aquela mulher um dia, ela ouviu falar de Jesus. Eu não sei como foi que ela fez. Qual foi o traje que ela colocou para disfarçar e entrar no meio daquela multidão. Mas uma coisa eu tenho certeza, que ela sentou no seu coração, somente o desejo, se eu pelo menos tocar na hora do seu vestido, eu serei sã, eu serei curada. Olha a fé dessa mulher. Ela colocou um propósito no seu coração. Ela falou, hoje eu toco no meu Senhor. E eu sei que eu já corri por tudo que eu tinha, eu gastei. Todos os médicos eu já andei. E nada resolveu. Mas se eu tocar, pelo menos na veste do mestre, eu serei curado. Louvado seja Deus. Eu posso imaginar aquela mulher pensando,
frente. Você já viu quando vê um político na cidade? Para você chegar até ele, se você não conhecer alguém que te leva até ele, você não consegue chegar. Porque a multidão não deixa. Tem alguém pedindo que você chegue até ele. Louvado seja o nome do Senhor. E com aquela mulher não foi diferente. Tinha multidão grande. Aquela mulher havia 38 anos. 38, não, 12 anos. 12 anos não é 12 dias. Um fluxo de sangue. Uma hemorragia. Xeremana, xeremana. Espírito Santo. Bata, xeremana, irmã. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está falando do coração de alguém nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Foi 12 anos de agonia, 12 anos de angústia, 12 anos incluída de uma sociedade. Não podia ter contato com outras pessoas. Aquela mulher estava debilitada, aquela mulher estava frágil, aquela mulher não tinha mais força para caminhar. Louvado seja Deus. Mas ela creu. Se eu tocar na veste do mestre, só na pontinha da hora da sua veste, eu creio que ele vai me curar. Eu creio que ele vai me curar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei qual é o teu problema. Eu não sei como você entrou hoje nessas portas. Mas eu tenho certeza que o meu Deus te trouxe hoje, porque ele tem algo para contigo nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Ele quer te abençoar. Ele quer te dar vitória. Ele quer resolver a tua causa. Louvado seja o nome do Senhor. Deposita diante dele o teu problema. Entrega aquele moço, aquela moça ao teu Deus. Ele vai trazer uma solução para você. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aquela mulher, ela sentou no seu coração. Eu vou tocar na hora da sua veste. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Toque na veste do mestre. Toque na veste do mestre. Que você nunca mais se sentiu o desejo de falar em línguas estranhas. Que você não sentiu o desejo de falar que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta. Nesta noite você tem a oportunidade de tocar na veste do mestre. Meu Deus, a tua presença é real. Oh, Espírito Santo, louvado seja o teu nome, Pai. Louvado é o teu nome, Deus. Aquela multidão aberta. Oh, aleluia. Mas aquela mulher, eu não sei que ela pediu licença para ela passar no meio. Eu não sei que ela saiu empurrando. Eu não sei que ela passou se arrastando. Eu não sei. Mas uma coisa eu quero te dizer, que ela tocou na hora do vestido do mestre. Xeremana. Botou xeremana. Louvado seja Deus. E o mestre, ele sentiu. Ele sentiu algo diferente. Ele sentiu algo diferente. Quando aquela mulher tocou, ele parou. Ele parou e disse: alguém me tocou. Alguém me tocou. Louvado seja Deus. Aí um dos seus discípulos, né? Pedro estava sempre com Jesus. Pedro era aquele que andava mais próximo de Jesus. E eu creio que Pedro foi um dos primeiros. Mestre, olha aí a multidão, mestre. Está vendo que a multidão te aperta, mestre? Como é que diz, mestre, que alguém te tocou? E o mestre diz: alguém me tocou, porque eu senti diferente. Jesus vai te tocar diferente. Jesus quer trazer você diferente.
gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum puderam ser curados. Chegando por detrás dele, tocou na hora da sua veste, e logo estancou o fluxo de sangue, o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro, eu os que estava com ele, mestre, a multidão te aperta e te oprime, e diz, quem é que me tocou? E disse Jesus, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo e prostrando-se ante ele, declarou diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como logo será. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé salvou, vai em paz. Louvado seja o nome do Senhor. Aí está o milagre. Aí está a ação de Deus na minha e na tua vida. Isso é para quem crê, para quem tem fé. Se você crê no milagre de Jesus Cristo, se você tem algo que você acha dentro de você que não tem jeito, eu quero dizer para você que tem jeito. Porque Jesus Cristo veio para salvar, para curar, para libertar, para dar vida aos cativos. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu convido a igreja, fica de pé em nome de Jesus. Eu convido o diácono Josias a adorar o Senhor, porque ele que diz assim: como Zaqueu. Louvado seja Deus. Glória. Josias louva o Senhor querido como Zaqueu. A Bíblia fala, louvado seja Deus, do homem chamado Zaqueu. Outro homem que teve fé. Outro homem que acreditou em Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Outro homem que pela sociedade era condenado. Mas Jesus veio para dar vida. Jesus veio para salvar aquele que se havia perdido. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Eu quero Glória a Deus. O mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a sua paz. Faço tudo pra te servir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, com
como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, oh Pai. Eu sou pequeno demais, me dá a sua paz, faço tudo pra te servir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha